Vamos falar de gestão de estoques. A gestão envolve planejamento, execução e controles. E o estoque é o acúmulo de produtos que podem ser matérias-primas, produtos acabados, manutenção, ou seja, peças para manutenção. A matéria-prima estocada naturalmente vai atender a um cliente interno, mas também pode ser atendendo a um cliente externo, uma outra empresa, né? O produto acabado pode ser naquele estoque que vai atender diretamente a um cliente final. O estoque, muitas vezes, ele é necessário ser feito, porque a ausência de estoque, ela pode causar interrupções na produção de alguns produtos, né, de produtos, no caso de fábricas, ou falha de atendimento ao cliente que precisa daquele produto acabado para poder utilizar. Então, o surgimento do estoque é devido à incerteza de demandas, incertezas de fornecimento, a necessidade de distribuição dos produtos para uma logística que necessite de meios de transporte menores, por exemplo. No caso de escassez, né, previsão de escassez, há necessidade de surgimento do estoque. Oportunidade, por exemplo, oportunidade financeira, né, acumula-se produtos em estoque para futura venda. Informação deficiente pode formar estoque e a falta de coordenação na própria cadeia logística, acumulando produtos no estoque. Sempre focando o cliente, observando o que o cliente deseja. Se ele deseja atendimento imediato, se ele prefere pagar para ter um estoque pelo produto, ou se ele prefere se programar para receber o produto o material no momento que realmente ele vai precisar utilizar. Isso, inclusive, é o que a gente chama de just in time. Bem, no caso da gestão de estoques, a principal foco, partindo da premissa que é necessário formar um estoque, é a otimização de estoque. Então, essa otimização de estoque pode ser feita de algumas formas, como, por exemplo, mapear os processos da cadeia de suprimentos para poder atender a demanda, removendo tarefas desnecessárias, simplificando atribuições. A outra maneira é ajustar os níveis de estoque, utilizando as curvas ABC. Essas curvas ABC, elas estão fundamentadas no princípio de Pareto, naquela regra 80-20, em que 80% dos efeitos vem de 20% das causas, ou seja, concentrando-se naqueles itens que têm maior representatividade no que diz respeito ao valor, importância operacional ou comportamento da demanda, demandas contínuas, eventuais. Pode-se, inclusive, montar uma matriz. Aqui tem um exemplo de uma matriz, né, de importância operacional e de valor. Então, temos a classificação ABC para importância operacional. A é o mais importante, C é o menos importante operacionalmente. Ou seja, aqueles itens que fazem falta, por exemplo, numa indústria. O item que faz mais falta seria, teoricamente, o A. E o valor daquele item no estoque. Aqui nesse exemplo, a gente tem, no caso aqui, o valor C, que seria o valor mais baixo, e a importância operacional A. A evidência de que esse item possa ser, deva ser estocado, porque ele ocupa, né, uma grande importância operacional e um baixo valor de estoque. Temos o ressuprimento automático. Aqui temos uma curva do ressuprimento, representada por um dente de serra, como a gente chama, né? O gráfico é um gráfico da quantidade em função do tempo. Temos aqui os parâmetros de ressuprimento. Acompanhando agora a curva, o estoque vai reduzindo a sua quantidade até atingir o estoque de segurança. Aí, novamente, chega uma encomenda, ou chega o produto no estoque, o estoque aumenta novamente, e depois volta a decrescer, e assim sucessivamente. Mas antes que o estoque zere, né, nós temos uma iniciativa de calcular esse ponto de ressuprimento aqui, que é o momento que você precisa saber
e disparar o pedido para uma nova compra. Então, esse momento é chamado de ponto de ressuprimento. Aqui do lado tem a fórmula para calcular o ponto de ressuprimento. Ele vai levar em conta o estoque de segurança, o nível de estoque de segurança que se deseja, e vai adicionar o tempo para ressuprir vezes o consumo médio. O tempo para ressuprir a gente chama também de lead time. É o tempo que o pedido é elaborado e a data final é quando a mercadoria chega no estoque. Isso a gente chama de tempo de ressuprimento. Tá? A quantidade que você vai comprar, que a gente chama de QR, é igual ao intervalo de ressuprimento vezes o consumo médio. O intervalo de ressuprimento você pode representar entre períodos de pedidos de compra. A gente chama de intervalo de ressuprimento. Bem, e aí nós temos aqui o lote econômico de compras também, que é uma forma de você otimizar estoque, ou seja, numa outra curva, ou melhor, no encontro de duas curvas, num gráfico do custo em função da quantidade, nós temos aqui uma primeira curva, que é a curva do custo da compra de um determinado item. E aqui nós temos uma reta mostrando o custo do estoque daquele item. No caso da compra, quanto maior a quantidade você compra, nós temos um ganho de escala, portanto, o custo unitário da compra ele vai diminuindo. No caso do estoque é diferente. Quanto maior a quantidade estocada, maior o custo de estoque. Aonde as curvas se encontram, a gente chama de lote econômico de compras. E é justamente essa quantidade que deve ser comprada, onde você tem um equilíbrio entre as duas curvas. Com respeito a indicadores, nós temos de estoque, nós temos o giro de estoque, ou seja, quantas vezes aquele estoque ele gira, ele roda durante um determinado período de tempo. Pode ser semana, mês, ano, o que for. E a cobertura de estoque indica por quanto tempo dura aquele estoque que foi montado.